E se eu te dissesse que existe um ser tão poderoso que pode reescrever a realidade inteira, ultrapassando até limites da possibilidade absoluta da Marvel? Hoje vamos analisar o SCP-3812 contra a Neverqueen, uma batalha que desafia qualquer lógica, onde conceitos infinitos e narrativos se chocam. Quem realmente venceria quando a realidade encontra o impossível? Fique comigo até o final que eu vou te mostrar cada detalhe dessa luta épica. Obrigado aos membros aqui do canal. Se você não é membro, considere se tornar membro para receber os vídeos antecipadamente e também ter prioridade na resposta dos comentários. Vamos começar então com a cosmologia de SCP, com a escala de existência. Antes de falarmos do confronto em si, precisamos entender um pano de fundo da cosmologia de SCP. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal explicando completamente como funciona e como é a cosmologia de SCP. Se você não viu, recomendo muito que você veja. Nesse vídeo aqui vai ser mais ou menos um resumo, porque o SCP-3812 ele é inseparável disso. O universo SCP funciona em camadas sobrepostas à realidade, camadas chamadas de esferas ou substratos metafísicos que se estendem em infinitas hierarquias. Semiosfera, que é nível de percepções, noosfera, que é consciência coletiva da humanidade, onde estão todos os conceitos, ideias e platonismo, antinoosfera, que é o espaço de tudo aquilo que os humanos não conseguem pensar, superior à noosfera, infosfera, que é todo o conjunto de informações, incluindo a noosfera e patasfera, a patasfera, que é o tecido narrativo que define as histórias, a narrativa é mais fundamental que o tempo e espaço dentro do SCP. Profex Verse, que é a camada onde agem os avatares dos autores, como Profex Autores. Camada Alpha, onde habitam os escritores, entre aspas, e entidades patafísicas supremas. Acima disso tudo, existem infinitas narrativas sobrepostas em recursão transfinita. Dentro dessa estrutura, o Rei Escarlate, por exemplo, domina o abismo Clippot, mas mesmo ele é apenas uma parte da árvore cósmica. O próprio autor de Cactus confirmou que o SCP-3812 está acima do Is-Not, entidades maiores que o Rei Escarlate. Ou seja, para comparar com a Marvel, o universo de SCP não fala apenas de multiverso, fala de estruturas narrativas infinitas e camadas metaficcionais. Agora vamos falar do SCP-3812, a sua natureza e perspectiva. Ele, também conhecido como o Void ou uma voz atrás de mim, é a história de Sam Royal, um homem que após a morte ascendeu a um estado onde a sua própria mente reescreve a realidade sempre que há a contradição entre o que ele percebe e o que existe. Existem 2 perspectivas principais sobre ele. Primeira, a Meta Foundation, onde o SCP-3812 ele é visto como um anômalo que ascende através das narrativas, se tornando cada vez mais incontrolável e também inalcançável. E a outra perspectiva é o Katsuverse, que é o cânone do autor de Katsus, onde o próprio criador confirmou que o SCP-3812 não está limitado ao sonho de Is, ou então nem a uma narrativa inferior, mas sim na escala sempre acima, ultrapassando todos os níveis da cosmologia. Vamos falar então dos feitos do SCP-3812. Se baseando nos feitos mais absurdos dele, ele é imune a âncoras de realidade e valores de Hume, que medem a consistência da realidade. Ele altera a noosfera, a consciência coletiva, manipulando conceitos fundamentais da realidade, onde pode comprimir também narrativas inteiras, incluindo um cenário PK, mostrando que pode reduzir ou colapsar camadas narrativas. Criou anomalias sem querer, como o SCP-2719 e o SCP-239, ambas com poder para criar universos ou selar entidades, como o SCP-3125, interage e influencia o SCP-6820-A, a forma verdadeira do SCP-682, que está ligada à antinoosfera, transcendeu o seu próprio criador, Profex Autor Ben, que era um avatar do escritor Digikatsu, resistiu ao ataque de entidades Swans e alterou a patasfera para se proteger. É confirmado pelo autor estar acima do It's e It's Not, logo acima também do Rei Escarlate. Eventualmente transcenderá todo o escalão narrativo. A sua ascensão é inevitável e também infinita, ou seja, o SCP-3812 é uma anomalia meta-ascendente que corrige a realidade por reflexo automático, sempre escalando camadas narrativas. A sua fraqueza não é poder, mas a insanidade do hospedeiro humano que causa a instabilidade. Agora
Agora, falando um pouquinho mais da cosmologia da Marvel, a estrutura da possibilidade. Na Marvel, a cosmologia moderna foi organizada em camadas cabalísticas, apresentada em Defenders Beyond, e temos também como a Tiferet, que é a Sala Branca Quente, que é o berçário das ideias, e avatares, como por exemplo a Fênix, que é a própria Sala Branca Quente, né? Uma só, um ser só junto com a Jean Grey. Da'at, que é o reino que não poderia ou não deveria ser o lar da Never Queen. Keter ou Keter, que é a porta para a Casa das Ideias, que é o nível autoral da Marvel. E o papel da Never Queen é ser a encarnação da possibilidade, onde tudo que poderia ser, inclusive também o que não deveria ser. Ela é a contraparte da eternidade, o que é e é inimiga conceitual da sua irmã Griever, o fim de todas as coisas. Vamos para os feitos da Never Queen. Ela é a personificação de todas as possibilidades, a amante da eternidade, e juntos eles garantem que tudo pode acontecer. Já foi a ciência do quarto cosmo, o peregrino, tendo então criado o quinto cosmo a partir de si mesma, existe fora do tempo e espaço, regendo o nunca e os futuros que não se atualizam, confrontou o sulfito prateado, sobrecarregando ele com infinitos futuros possíveis, foi roubada por Zid, o Impericon, mas recuperou seu coração com a ajuda do sulfito prateado, mostrando que a sua essência mantém o multiverso ramificado. Salvou One Above All Celestial da destruição por Logos e reacendeu os Celestiais, mantendo a continuidade cósmica contra o primeiro firmamento. Convocada pelos Defenders ou Defensores em Da'at, que os guiou até a Casa das Ideias, mostrando acesso a um nível autoral da Marvel. Criou a alma da Wanda Maximoff no submundo das bruxas, revelando que seres do Nexo são seus agentes. Permitiu que escapasse e removesse um ser da existência ao declarar que ele não deveria ser. Sem ela, não existe livre arbítrio, nem ramificações do futuro. A sua morte encerra todas as possibilidades, ou seja, a Never Queen é o limite pré-ontológico da Marvel e ela define o que pode ou não pode acontecer, antes mesmo da própria eternidade, o que é se manifestar. Inclusive, essa batalha foi muito interessante de se fazer, porque você não só tem que analisar de forma mais coesa possível, deixando um pouquinho de lado de questão de força, habilidade, velocidade, mas também a cosmologia, as capacidades, hacks, como cada personagem funciona. E cara, eu usei um método anatomia de batalha. Nele me ajudou bastante para eu poder saber como analisar essa batalha, como chegar num consenso de quem poderia vencer essa luta. Se você quer aprender mais sobre como criar sua cosmologia e hierarquia, analisar também esse tipo de personagem, de batalha também, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês conhecerem como tudo isso daqui funciona. Agora, juntando tudo, o SCP-3812 ele tem a mecânica de autocorreção narrativa, onde sempre que contrariado, ele escala ao nível e também reescreve, onde essa escala está acima do Rei Escarlate e de is not, alcançando patamares autorais do SCP. O ponto forte dele é ele ser inevitável, a ascensão infinita. O ponto fraco dele seria não ter a consciência fina, ágil como um reflexo caótico. Já a Rainha Nunca, ela tem uma mecânica de controle absoluto da possibilidade, onde decide o que pode ser ou nunca será. Ela escala e também habita Da'at, a fronteira direta da Casa das Ideias. O ponto forte dela seria que ela pode barrar qualquer atualização, transformando ela em um nunca foi. Um ponto fraco seria a sua dependência de existência da possibilidade se tudo terminar, como então as guerras secretas de 2015 aconteceu. Ela então morreu. O papel da Cabala Da'at. O detalhe decisivo é que Da'at, a terra do não poderia ser e não deveria ser, é literalmente o reino do nunca, onde a Never Queen reina. E se a batalha ocorre dentro então da estrutura da Marvel, em Da'at, o SCP-3812 teria dificuldade. Por quê? Porque toda alteração que ele tentasse impor seria então recusada como nunca foi, ou seja, a sua mecânica automática de correção seria anulada antes de virar o que é. A comparação com o universo de SCP, a Never Queen não teria tanto esse suporte. Por quê? Porque Da'at da Marvel não existe lá tão perfeitamente como a Marvel tem. Nesse caso, o SCP-3812 escala infinitamente até sobrejugar o conceito de possibilidade. No campo neutro, quem leva vantagem inicial? A Never Queen tem uma mecânica muito perigosa, porque controla o pré-ontológico, o que não pode ser. Isso significa que o 3812 tenta impor ela para poder recusar antes de virar a realidade. Isso dá a ela um controle preventivo, o que inicialmente a coloca como uma barreira mais difícil para o 3812 tentar enfrentar, onde
o SCP-3812 se destaca? O 3812 ele não depende de um auge, mas ele é um processo automático e também infinito de ascensão. Sempre que algo o contradiz, ele escala acima. Cada narrativa, cada realidade, cada possibilidade é só mais uma camada para ele ultrapassar. Então, mesmo que a Neverqueen bloqueie certas atualizações, o 3812 vai continuar subindo camadas até ultrapassar esse bloqueio. O embate real em neutro. A Neverqueen consegue atrasar, confundir e barrar temporariamente o mecanismo de 3812 fazer, de evoluir. Por quê? Porque o poder dela é justamente negar a possibilidade, o que inclui também, por extensão, parte do autoajuste do 3812. O SCP-3812, como ele não para de subir e a ascensão dele é infinita e também inevitável, eventualmente ele vai ou então alcançaria um nível acima até de conceitos da possibilidade. Então sim, mesmo em um campo neutro, o 3812 venceria a Neverqueen. Não seria fácil nem rápido, porque a Neverqueen tem um tipo de poder que interage muito bem contra ele, mas o SCP-3812 não tem limite e também continua subindo até sobrepor qualquer narrativa e conceito. Ao longo prazo, ele então inevitavelmente vence. E mesmo se não usarmos o conceito de neutro, compararmos só feitos, a cosmologia e também capacidade dos personagens que já realizaram, usando então a Da'at, ativa e também a Kabbalah, a Neverqueen pode negar as alterações do 3812 no nível pré-ontológico, controlando o que nunca será. Usando então o Qixverse, o Meta Foundation, o 3812 com a sua ascensão narrativa infinita atropela qualquer conceito externo, incluindo também a possibilidade. O SCP-3812 venceria a Neverqueen mesmo com dificuldade. Ele transcende infinitas narrativas e possibilidades, sendo então onisciente e onipresente dentro então do seu multiverso, enquanto a Neverqueen é poderosa, pode ser comparável ou superior à eternidade, aos Beyonders ou o próprio Beyonder, ao Oblivion e outros também. Quem venceria essa luta seria o SCP-3812, por ser inevitável a própria ascensão. Você concorda com tudo que eu disse aqui? Acha que eu falei alguma coisa errada? Curte, comenta e se inscreve no canal para poder receber todas as novidades. Se torne membro. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.